Muito bem-vindas todas vocês, assim, que hoje é um dia muito, muito especial, assim, é um dia de gratidão, assim, que a gente tem, acho que de participar do grupo, de ter um grupo como esse para participar, mas também uma gratidão pelo que vocês fazem, do que todas fazem, né, porque a gen se uma não faz, a outra não faz, a outra não faz, a gente não tem esse grupo. Então acho que é uma gratidão coletiva e de oportunidade de a gente se conhecer, de a gente poder unir propósitos e fazer coisas diferentes e transformar um país do jeito que a gente acredita, e de gratidão também por quem fundou o grupo, né. Então, assim, a Luísa Helena Trajano e as 40 fundadoras foram faz 12 anos, quando a pauta da mulher nem era moda, né, para hoje hoje está mais na moda, mas elas já entenderam assim: "Não, a gente não tem que ser consultada para nada, a gente precisa realmente estar nos espaços onde essas decisões são tomadas, aí sim a gente está fazendo uma diferença e transformando o mundo onde a gente quer". Então essa é a missão do Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem frentes importantes são 20 causas, de igualdade racial, de longevidade, de saúde, de educação, de tantas frentes, e hoje a gente trabalha com muito foco global nos 157 núcleos do Grupo Mulheres do Brasil, no combate à violência contra a mulher e também na eliminação do colo de útero, para que nenhuma mais mulher morra de um câncer que é vacinável pela vacina HPV, que no Brasil ela é gratuita. A gente precisa aumentar essa cobertura vacinal e isso faz parte da nossa missão de trabalho nesse ano 2026, 25, ainda vai continuar em 2026, certamente, até a gente atingir as nossas metas. E comemorar esse dia, que eu acho que tudo tem que ser muito comemorado, né, e o nosso dia 8 de outubro, a gente vai pensando muito sobre todo mundo só está falando em qualquer lugar: "Ah, IA, e como que vai ser?". E vai dando uma crise de ansiedade quase, né, de falar assim: "Mas que futuro é esse? Que futuro que a gente, quer? Será que eu não vou servir para esse futuro?". Uma ansiedade, está sempre atrasada, né, sempre tem alguma coisa para aprender que você não está aprendendo, tem que se reinventar. E aí eu conheci a Sabina Devec, que é uma futurista, tem muitos nomes que vêm falar no Grupo Mulheres do Brasil, mas nos 157 núcleos, mas quando a gente fala com uma futurista é raro sim, a Sabina é muito reconhecida, é uma caçadora de tendências, e como ela vai trazer aqui muito para vocês, eu já tive o prazer de assistir a palestra dela e quis compartilhar isso com o grupo, é como que a gente pode ter essa esperança, né, e saber um pouco se posicionar, mas a gente não vai saber se posicionar se a gente não tiver uma clareza dessas tendências, né, para onde que elas estão indo. Então por isso que é uma caçadora de tendências e que ela tem uma maneira muito especial de trazer isso para a gente e também de dar esperanças, porque na verdade o futuro são futuros possíveis, né. Sabina, super obrigada de estar aqui com a gente, mas um agradecimento enorme mesmo, para todo mundo que está assistindo agora ao vivo, para quem que vai assistir, assim, no YouTube, assim, é uma comemoração especial desses 12 anos mesmo, tendo você aqui, e sei que esse conteúdo ainda vai proliferar bastante, repercutir bastante em caminhos e decisões pessoais e também coletivas. Obrigada. A palavra está com você. Obrigada, Alexandra. Mulheres, boa noite. Boa noite, boa noite. Uma honra, imagina que honra estar aqui no aniversário de 12 anos de um grupo tão importante, como a Alexandra falou, que é pioneiro, né? Que é visionário, né? Já estava vislumbrando o futuro antes dele acontecer. Eu digo que o futuro é feminino, né? E as pessoas me perguntam por que o futuro é feminino? Porque eu vejo que até agora a gente viveu um imaginário, né, um arquétipo, dentro das organizações, mas também fora, que era o arquétipo do masculino, não só como gênero, mas como valores. Então a gente viveu muito o arquétipo da competitividade, da performance, do resultado a qualquer custo. Só que a gente está vendo que o custo está sendo enorme para as pessoas, para a sociedade e para o planeta.
Então, a gente está vendo lentamente uma mudança desse arquétipo, e o arquétipo que está aparecendo é o arquétipo do feminino. O arquétipo do feminino, muito mais do que um arquétipo de gênero, é um arquétipo de cuidado, de colaboração, de escuta, de empatia, de pertencimento, de ternura, de fazer junto. Então, a gente está vendo que tem um sistema que está colapsando e a gente está precisando tanto nesse mundo com tantas policrises, né? Ambientais, políticas, geopolíticas, econômicas, humanitárias. A gente está precisando desse arquétipo do feminino para que a gente possa liderar futuros mais sustentáveis, melhores para todos nós. Então, a Alexandra me conheceu e trouxe essa palestra para vocês, para que a gente possa se inspirar e entender, primeiro, de uma forma realista, o que é que está acontecendo, porque a gente não pode fechar os olhos. Então, eu prometo para vocês, assim, no início, talvez vocês se sintam desconfortáveis, talvez até um pouco ansiosas, mas eu prometo para vocês que até o final da palestra a gente vai gerar esperança juntas. Mas a gente precisa olhar para o que está acontecendo para que a gente possa agir e criar essa esperança, não no sentido de esperar, mas eu gosto muito do termo esperança ativa, que não é simplesmente esperar o que vai acontecer, mas a gente agir ativamente sobre a construção desses futuros, né? Sim, com esperança, porque todo futuro ele nasce primeiro na imaginação, né? Todo futuro que a gente cria, né? Todos os sonhos que a gente cria, eles nascem na nossa imaginação. E a gente precisa colonizar a nossa imaginação com futuros mais positivos para que a gente possa criar realidades mais positivas também. Então, vamos juntas? Estão preparadas para essa viagem? Eu preparei aqui um material bem bacana para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Só me digam aqui quem está enxergando, se estão enxergando bem aqui a tela? Sim? Sim, Maravilha. Então, qual vai ser o tema que vai nortear a gente nesse bate-papo? E fiquem super à vontade para, se vocês quiserem compartilhar no chat, se vocês quiserem abrir o áudio em algum momento e falar e perguntar, ou deixarem as perguntas no chat, eu estou super aberta para a gente poder trocar durante esse bate-papo e também depois da palestra, tá bom? Então, o que vai nortear a gente é um pouco essa reflexão de um mundo onde a gente tem tecnologias aumentadas, né? A gente está no mundo de máquinas, de algoritmos, de inteligência artificial, como a Alexandra falou, mas ao mesmo tempo a gente está precisando expandir a nossa humanidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, quem sou eu? Alexandra já me apresentou um pouquinho, falou que eu sou futurista, caçadora de tendências, mas pouca gente conhece essa profissão, então eu sempre gosto de contar o que faz uma futurista, o que faz uma caçadora de tendências. Eu trabalho há 25 anos com essa profissão, que ainda é considerada uma profissão do futuro. É um profissional dedicado a rastrear, a ler, digerir e interpretar os sinais emergentes do mercado e da sociedade, para que a gente possa antecipar tendências, comportamentos, novos valores, novos paradigmas do mercado e da sociedade, e não só antecipar esses movimentos, mas também a gente poder influenciar cenários futuros, né? Eu sou jornalista de formação, sou coach ontológica também, não é odontológica, é uma formação que eu fiz que olha para o ser humano através de 3 dimensões: corpo, emoção e linguagem. Então, aquilo que une tudo que eu faço é que eu sou uma apaixonada pelo comportamento humano. Eu acredito no comportamento humano e acredito que são as pessoas que são as protagonistas das maiores mudanças. Então, eu olho para esse comportamento humano, seja do ponto de vista individual e seja do ponto de vista coletivo, na manifestação de tendências e novos comportamentos. Sou professora também, que é um título que eu me orgulho bastante. Sou professora da Fundação Dom Cabral e também da Startse, trabalhando em projetos e programas executivos para liderança, média, alta liderança. Não está aqui, mas recentemente também fui convidada para ser colunista da Vejinha São Paulo. Toda segunda-feira
tem um texto meu, quem quiser saber um pouco mais sobre aquilo que eu falo e os conteúdos que eu compartilho, toda segunda-feira na Vejinha São Paulo Digital tem um textinho meu ali compartilhando um pouquinho das minhas ideias. Bom, para a gente começar esse papo, eu queria trazer uma concepção de quando a gente fala de futuro, o futuro não é nunca no singular, ele é sempre no plural, são futuros. Porque o futuro é um lugar que ainda não existe, é um lugar que a gente vai criar todas juntas e todos juntos a partir das nossas escolhas aqui e agora. Então, depende de como a gente vai escolher. O futuro é daqui 5 minutos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, 15 anos, mas desde o amanhã até amanhãs que são mais longínquos, a gente precisa fazer escolhas mais conscientes e mais desejáveis para que a gente possa impactar nesse futuro que está vindo por aí. Então, são futuros no plural, ele não está pronto. Então, é algo que a gente vai construindo, que a gente vai tecendo como uma colcha de retalhos através das nossas escolhas. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre essas grandes escolhas, eu queria começar com essa grande pergunta, né? Os futuristas agora adoram perguntas mais do que respostas. E a pergunta que eu tenho para vocês: vocês têm a sensação constante de que vocês estão ficando ultrapassadas? Não sei se vocês estão escrevendo ali no chat, quem quiser compartilhar um pouquinho comigo, ou dizer se vocês têm essa sensação, porque parte do meu trabalho é não ficar obsoleta. Então, eu estou o tempo inteiro indo em festivais de inovação e estudando, fazendo cursos, mas mesmo assim, toda vez que eu vou para um festival e eu aprendo um monte de coisas, quando eu volto, a sensação é que eu sei cada vez menos e que eu estou precisando me atualizar cada vez mais. E essa sensação, gente, ela não é uma sensação simplesmente individual, ela já é uma sensação coletiva. Então, já existe um acrônimo para falar desse sentimento, dessa sensação coletiva, que é o chamado FOBO, ou em inglês, Fear of Missing Out, ou em português, o medo de ficarmos obsoletos. Todo mundo está com medo de ficar obsoleto, porque a velocidade é tão grande, é tanta coisa, né? Cada vez tem uma ferramenta nova, uma tecnologia nova, algo acontecendo no mundo para a gente se atualizar. Então, a sensação constante é que a gente está ficando obsoleto. Só para vocês terem uma ideia, nos 2 últimos anos, a gente produziu mais informação do que toda a história da humanidade, nos 2 últimos anos. Já existem cientistas, por exemplo, que estão estudando como é que a gente pode implantar essa informação dentro do DNA, porque daqui a pouco na nuvem nem cabe toda a informação que a gente produziu, porque o DNA ele é uma estrutura que contém muita informação e perdura por muito tempo. Então, para vocês verem essas conexões inusitadas que já estão acontecendo no mundo, né, em vários setores, que estão juntando informação com tecnologia, com biotecnologia. Então, gente, a gente não só está com essa sensação de ficarmos obsoletos, mas a gente também tem a sensação do FOMO, que é mais conhecido, que é o Fear of Missing Out, ou essa sensação de que a gente sempre está perdendo alguma coisa. Então, se eu estou aqui, eu quero estar lá, se eu escolhi um caminho, eu quero um outro caminho, porque são tantos caminhos, né? Já existe até um pesquisador chamado Barry Schwartz que fala do paradoxo da escolha. Por exemplo, quando a gente vai, todo mundo tem, por exemplo, quando entra na Netflix, né? De repente a gente vai assistir um filme e a gente, bom, vamos assistir um filminho aqui à noite, vamos. A gente muitas vezes fica percorrendo milhares de títulos e no final não escolhe nada e resolve, olha, amor, vamos dormir porque a gente não conseguiu escolher. Então, essa infinidade de possibilidades, ela deveria dar uma liberdade para a gente, mas o que está acontecendo é que ela está trazendo mais ansiedade no sentido de escolha. E não só o fear of missing out, mas o fear of missing anything. O medo de perder não só alguma coisa, mas o medo de perder qualquer coisa. E esse medo de perder qualquer coisa, ele é agora aumentado por conta dessa velocidade das transformações.
acho que todo mundo está sentindo, né, que está muito rápido para a gente se atualizar e que o esforço para a gente conseguir dar conta de tudo que está acontecendo é bem maior. Então, gente, só para termos uma ideia de que o que é essa velocidade que eu estou dizendo? A gente está num momento de transformações que são chamadas transformações exponenciais. Elas não mudam de forma linear, elas mudam de forma exponencial. E para dar um exemplo, eu vou contar para vocês quando o Chat GPT ele explodiu. Pensem em vocês, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês já tinha ouvido falar de Chat GPT há 3 anos atrás? Provavelmente, eu não sei se vocês estão respondendo aí, mas provavelmente ninguém de vocês. Quando eu faço essa pergunta, poucas pessoas, talvez algumas que são do nicho de tecnologia, já tinham ouvido falar do Chat GPT. Hoje, todo mundo já usa Chat GPT, alguma inteligência artificial, e se não usa, precisa começar a usar. Só para vocês entenderem que em 2023, ou seja, faz 2 anos, não faz muito tempo, quando explodiu o Chat GPT, ele alcançou em 2 meses 100 milhões de usuários. Né? Só para a gente ter uma base de comparação com outros negócios, a Netflix demorou 10 anos para atingir os mesmos 100 milhões de usuários, o Google Tradutor levou 6 anos e meio, o Instagram levou 2 anos e meio e o TikTok 9 meses. Então, o que vocês estão percebendo aí? O tempo de adoção das tecnologias ele está encurtando, né? A gente está falando de 2 meses contra 10 anos. Então, está ficando realmente tudo mais rápido. Então, essa frase, para mim, ela resume muito o momento que a gente está vivendo. Que tem décadas em que nada acontece, mas tem semanas em que parecem que décadas acontecem, né? Tem semana que a gente vem, tanto na vida quanto nas nossas empresas, nos nossos negócios, a gente fala: meu Deus do céu, não vou dar conta de tanta coisa que está acontecendo. Então, gente, dentro de tudo isso que eu estou trazendo, todos nós somos a chamada geração T. E aí eu vou contar para vocês o que é esse conceito da geração T. Então, não importa se você é baby boomer, se você nasceu no pós-guerra, que você tem por volta dos seus 60 e poucos, 70 anos. Se você é geração X, como eu, que tem por volta, eu em sábado faço 52 anos. Então, não importa se você é geração X, você tem mais ou menos 50 anos. Ou se você é geração Y, né? Os Y mais velhos ou milênios, eles têm hoje 40 anos. Ou se você é da geração Z, como meus filhos, que têm 20 e poucos anos. Eu tenho 2 filhos, uma de 23 e um de 21. Ou se ainda você é da geração alfa. Os alfas mais velhos hoje têm 14 anos. Então, a gente nem está entendendo a geração Z, mas vejam vocês que a gente já tem a geração alfa, que tem 14, daqui 5, 6 anos eles estão nas organizações, nas empresas, né? Então, imaginem vocês que tudo vai mudar. E não só a gente tem a geração alfa, como a gente já tem uma outra geração que nasceu. Então, o tempo de nascimento também de uma geração está encurtando, né? A gente já tem a chamada geração beta, que é essa geração de bebês que estão nascendo agora em 2025. Pensem vocês que a geração Z, que a gente pouco compreende, é a geração nativa digital. E a gente não está entendendo, mas pensem vocês que a geração beta, essa que está nascendo em 2025, é a geração nativa de IA, gente, nativa de inteligência artificial. Então, pensem vocês nas transformações. Mas não importa se você tem 70, 60, 50, 40, 30, 20, ou se você tem 5 anos. Todos nós que estamos hoje no planeta Terra, aqui agora, que fomos escolhidos de alguma forma para fazer essa transição, somos a geração T de transição, de transformação. As transformações são tão grandes, né, em termos de valores, de paradigmas, na forma da gente consumir, da gente se relacionar, da gente trabalhar, da gente fazer negócios, que quando essa transição terminar, provavelmente a gente não vai mais reconhecer o mundo como ele era. Calma, gente, eu sei que está ansioso, mas a gente vai precisar passar por esse vale para depois, como eu falei, a gente gerar esperança. A diferença, como eu falei agora, está nessa velocidade da mudança. E todo mundo está sentindo, né? E
qual é o lugar, né? Onde que a gente está dentro dessa chamada mudança exponencial? Esse é um gráfico muito simples, né? Da chamada mudança exponencial. Vocês veem que ele cresce, né? Exponencialmente. E nós somos esse pontinho aqui, esse pontinho preto que está piscando. Todos nós estamos aqui. E a pergunta para vocês refletirem é: qual é o momento, né, da subida, né, desse gráfico exponencial que a gente está? Reflitam aí sozinhos, individualmente, em que momento desse gráfico que a gente está. Nós estamos no ponto de inflexão, nós estamos no início da subida. Então, tem duas formas da gente olhar para essa informação. Tem uma forma pessimista e uma forma otimista. Vou falar da pessimista e depois eu falo da otimista. A forma pessimista é que a gente já está ansioso, a gente já está vendo que a velocidade é muito grande, mas a gente ainda nem começou a subida. Pensem vocês, quando a gente estiver bem mais lá na frente, a coisa vai estar muito mais veloz do que está hoje. Então, essa é a versão pessimista. Só que a versão otimista é: se nós estamos ali no início da mudança exponencial, o recado que eu tenho para vocês é: dá tempo da gente aprender, dá tempo para a gente poder entender o que está mudando, não só em termos de tecnologia, mas em termos de novos comportamentos, de novos valores da sociedade, para que a gente possa se adaptar. Eu digo que a gente só envelhece quando a gente perde a curiosidade de aprender. Então, a gente vai precisar reaprender, não importa a idade que você tem, a gente vai precisar reaprender esse mundo para poder entender quais são essas mudanças profundas que estão acontecendo na nossa sociedade. E quais são essas mudanças, né, que eu vejo? Eu chamo, né, o momento de mundo que a gente está de futuros dicotômicos. E eu pergunto para vocês, o que é uma dicotomia? Uma dicotomia são coisas opostas, né? É um paradoxo que a gente está vivendo. E a pergunta que eu faço para vocês: qual é o grande paradoxo que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, no nosso mundo? Parem, reflitam um pouco, cada um faz a sua resposta interna, né? A gente tem alguns paradoxos acontecendo no mundo, mas talvez o maior deles é justamente que, de um lado, a gente está vivendo futuros, uma narrativa, né, de futuro super mega tecnológica. Então, a gente tem o avanço exponencial da inteligência artificial, a gente tem realidades imersivas, a gente tem os tais dos gêmeos digitais. Eu não sei se todo mundo conhece o termo gêmeo digital. Eu vou fazer um exemplo só para a gente ver o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, vamos pegar a indústria automobilística, né? A indústria automobilística tem uma fábrica real que ela produz carros. E todo mundo sabe que num futuro muito próximo a gente vai ter carros autônomos. Para que a gente possa fazer testes de carros autônomos, muitas vezes essa indústria automobilística cria um gêmeo digital, um gêmeo idêntico dessa fábrica no mundo virtual, para que ali naquele mundo eles possam fazer testes seguros de carros autônomos, porque a gente tem inteligência artificial embarcada e quando isso estiver mais pronto, eles levam para o mundo real. Agora pensem vocês, esse carro autônomo, uma vez que chega no mundo real, e vamos fazer uma situação hipotética, onde esse carro ele está ali, né, dirigindo autonomamente e ele encontra, né, ele está numa situação tal que ele terá que acidentar, né, atropelar ou uma velhinha ou uma criança. O que esse carro autônomo vai escolher? A maioria das pessoas vão dizer: não, é melhor a gente atropelar a velhinha. Mas aí eu pergunto: e se essa idosa for a sua mãe? Então, a decisão, como vocês podem ver, não são decisões tecnológicas. Por trás de toda questão tecnológica tem uma decisão ética, tem uma decisão que é humana, né? A gente está também no mundo hiperconectado. A gente nunca teve em tantas plataformas. A gente está no WhatsApp, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no LinkedIn. A gente está com uma overdose de telas. Mas o fato, gente, é que a gente nunca esteve tão só. E não sou eu que estou falando, né? A Organização Mundial de Saúde já decretou que o mundo está vivendo uma epidemia da solidão e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente na palestra. A gente também não só está vivendo uma inteligência artificial exponencial,
como estamos vivendo uma intimidade artificial. Então, se de um lado a gente está avançando na tecnologia, por outro lado, muitas vezes a gente vai ter um papo com, sei lá, com o marido, com o filho, com algum colaborador da nossa empresa, e muitas vezes a gente vai compartilhar algo que seja super importante e as pessoas simplesmente estão ali no celular, né? Estão vidrados em outras telas e simplesmente respondem para a gente, aham, e não estão presentes. Então, a maioria das pessoas nunca estão onde realmente estão. A gente está de corpo, mas a gente não está com a nossa presença. Então, o fato é que, de um lado, a gente está vivendo mundos extremamente tecnológicos, mas também por conta disso, a gente vai ter que resgatar tudo aquilo que há de mais humano. A nossa intuição, a nossa ética, a nossa compaixão, a nossa empatia, a nossa intimidade entre as pessoas. Então, perceberam que a gente está vivendo esses mundos que não são mais ou, né? Ou tecnológico ou humano. Daqui para frente é o tecnológico e humano. Mas o que a gente espera é que o tecnológico possa expandir as nossas possibilidades e as nossas habilidades humanas. E aí, dentro disso, eu queria fazer uma diferenciação, né, de quais são os 4 Is que nos diferenciam de uma inteligência artificial. O primeiro I, gente, é o I de intuição humana, que foi algo que as mulheres têm de sobra, né? Sempre falaram que as mulheres têm muita intuição, mas que, principalmente no mundo executivo, no mundo organizacional, foi algo que a gente deixou muito de lado. Então, a gente pede por resultados, a gente pede por dados, né? E não estou dizendo que os dados não são importantes, são extremamente importantes. Mas a tua intuição, ela vem da tua experiência de vida. E a tua experiência de vida é aquilo que faz você perceber inúmeros padrões, né? E tomar melhores decisões. Então, a tua intuição é aquilo que vai te diferenciar de uma inteligência artificial. A inteligência artificial não tem intuição. Ela se baseia em trilhões de dados, mas ela não intui nada. O segundo I é o I do insight humano. Muitas vezes, né, acho que todo mundo já teve essa sensação da gente falar, puxa, tive um insight. Normalmente, a gente tem esses insights não quando a gente está pressionado, muitas vezes a gente está no banho ou a gente vai fazer uma corrida, um esporte. Quando a gente sai do problema, normalmente a gente é capaz de ver nesse mar, né, de informações e gerar sentido e significado. Ter um insight é você poder gerar sentido e significado com as informações existentes, com os dados brutos, coisa que a inteligência artificial também não faz. Inteligência artificial não gera sentido e significado, apesar de parecer que gera sentido e significado. O terceiro I é o I de imaginação humana, que é extremamente importante. Talvez uma das maiores habilidades, né, que a gente vai precisar num futuro próximo é a nossa criatividade, a nossa capacidade de visualizar outros cenários. E aí eu queria trazer aqui para vocês um conceito que eu ando falando muito, que é o conceito de futuro usado. Que a gente anda fazendo, gente? A gente anda, por exemplo, se a gente pegar o futuro do trabalho, por exemplo, muitas vezes a gente está construindo um futuro do trabalho com base em crenças que são do século XX, mas a gente está construindo o futuro do trabalho do século XXI. A gente precisa da imaginação radical para que a gente possa gerar novas possibilidades, né, que ainda não existem. E isso é uma habilidade extremamente humana. Ou e aí, por fim, eu queria falar da invenção humana, que é essa nossa habilidade de criar algo verdadeiramente novo. A gente imagina, tem essa abstração que acontece na nossa imaginação e a gente transforma. Os humanos têm essa habilidade de transformar aquilo que foi sonhado, aquilo que está no abstrato e transformar isso em realidade. Então, a inventividade humana é uma coisa maravilhosa. Quando eu penso, por exemplo, na música, né? Falo, gente, a música é uma invenção humana completamente incrível, né? E por mais que uma inteligência artificial ela possa recriar a música, e outro dia eu até estava lendo uma notícia dizendo que uma banda viralizou um monte, e aí depois de 3 meses descobriram que a banda, na verdade, não existe, ou seja, foi criada 100% por um software, por uma inteligência artificial. E realmente o som era bacana,
Mas se a gente imaginar que essa inteligência artificial, esse software, ele se baseou em um montão de músicas que foram criadas por pessoas, né? Então, se a gente quiser criar um ritmo novo, de repente, a gente vai precisar da inventividade humana. E aí, gente, que entra essa diferença, né, de onde nós, seres humanos, vamos ser imprescindíveis. Se a gente continuar na zona de controle, que é a zona simplesmente onde a gente está supervisionando, monitorando, né, delegando, pedindo ali controlando, essa zona ela vai ser substituída rapidamente por uma inteligência artificial. Isso não vai precisar de seres humanos para fazer. Onde que nós vamos ser essenciais? A gente vai ser essencial na zona de influência, que provavelmente é isso que acontece com esse grupo, que é um grupo de orientação, de inspiração, de inovação, de criação. Quantas vezes a gente encontra, né, na nossa trajetória de vida, nos nossos caminhos, mentores, pessoas iluminadas que vão mostrando ou cortando caminhos, que vão nos influenciando e vão abrindo caminhos possíveis que a gente jamais imaginou. É aqui que a gente vai fazer a diferença. A diferença do ser humano vai ser ampliar as possibilidades para outros seres humanos, orientar, inspirar, ser uma referência, né? E não simplesmente ficar ali controlando. E aí, dentro disso, gente, para mim, talvez o principal dilema que nós estamos vivendo hoje está dentro dessa pergunta aqui, que é como a gente encontra equilíbrio no mundo que é tecnologicamente avançado, mas emocionalmente carente. Eu não sei o que vocês acham, mas para mim esse é o grande dilema que a gente está vivendo. Não sei se vocês concordam, coloquem aí no chat sim ou não, mas para mim o grande dilema que a gente está vivendo nas nossas vidas de uma maneira macro é que a gente está, de um lado, avançando exponencialmente, mas o ser humano não avança de maneira exponencial. Ser humano tem processo, né? E os processos demoram, né? Então, muitas vezes a gente quer ficar equivalente a uma máquina, a uma tecnologia, mas a coisa mais difícil para o ser humano é mudar. Mudança é a coisa mais difícil para uma pessoa. A gente precisa querer muito para a gente poder mudar, né? E a mudança leva tempo. Então, para a gente tentar responder esse dilema, eu trouxe aqui algumas forças de mudança que estão impactando o nosso mundo para que a gente possa pensar e tentar. Talvez a gente não tenha tantas respostas, mas eu prometo que a gente vai gerar mais perguntas, né? E a ideia, né, dessa palestra, dessa live, não é que a gente saia com respostas, mas talvez a gente saia com novas perguntas para que a gente possa ampliar as possibilidades. Então, assim, a primeira força de mudança que está impactando todas as nossas vidas e que a gente está preocupado, né, é a mudança da automação. Então, não preciso nem ler aqui os dados que estão aqui. Num futuro muito próximo, em 5 anos, né, até 2030, a gente vai ter milhões de empregos que vão desaparecer e outros milhões de empregos que vão aparecer. E aí, qual é o grande questionamento que a gente tem que se fazer quando a gente olha esse dado? Quais são aqueles empregos que vão desaparecer? São os empregos que são repetitivos. Tudo aquilo que poderá ser automatizado será automatizado. E a pergunta é: o que é aquilo que a máquina não pode fazer, até agora, pelo menos, pelo ser humano? Então, todas as coisas que são intrinsecamente humanas, que é sentir. Máquina não sente. Máquina é simulacro de sentimento. Muitas vezes você pode achar que a sua IA ela está sentindo alguma coisa. A sua IA não está sentindo, né? Ela simplesmente aprendeu ali com um monte de dados, te dá respostas que fazem você achar que essa máquina está sentindo. Então, sensações, sentimento, intuição, empatia, conexão, colaboração, criatividade, a verdadeira criatividade. Então, gente, o recado aqui é que a gente vai ter que ficar melhor nas nossas habilidades que são intrinsecamente humanas. Todo o resto que poderá ser automatizado será automatizado. Aqui outro dado importante, né, para a gente poder imaginar o que será o futuro, né? 65% das crianças que estão hoje na escola vão trabalhar num emprego que ainda não existe.
Então, quando eu falo que a gente muitas vezes está fazendo um futuro usado, é que na educação, por exemplo, a gente ainda está ensinando da mesma maneira. Se a gente olhar, talvez o setor que menos mudou nos últimos anos foi a escola, né? Foi a educação. A gente tem o mesmo formato, só que o mundo mudou, né? As crianças, para vocês terem uma ideia, têm um span de atenção de 8 segundos, né? São crianças que estão nascendo com a inteligência artificial, que estão no TikTok, que estão com vídeos rápidos, que estão com o WhatsApp ali com a velocidade 2, né? Então, vocês imaginem qual que é o foco e a atenção dessas crianças na educação. Então, talvez a gente precisa pensar como que a gente está educando as nossas crianças que vão ser profissionais do futuro, né? Que vão liderar o futuro. O que é que a gente vai precisar mudar em termos de educação para que essas crianças estejam aptas a poder navegar nesse futuro complexo? A gente também tem outro dado, outra força de mudança, que é o envelhecimento populacional. O Brasil ainda é considerado um país jovem, mas daqui a pouquinho a gente já está invertendo a pirâmide demográfica. Então, em 3 décadas, a gente vai ser o 6º país mais velho do mundo. O que significa isso, gente? Quando a gente tinha 60 anos, 50 e poucos anos, até pouco tempo atrás, a gente se aposentava. Nós não vamos mais nos aposentar. A gente vai ter que se reinventar ainda muitas vezes, né? Então, existem diversas preocupações com isso. Bom, como é que eu vou conseguir me manter financeiramente se eu vou trabalhar muito mais? Ou como que vai mudar o mercado de trabalho, sabendo que a gente vai precisar reinserir toda essa população, esse profissional maduro dentro do mercado de trabalho. Esse profissional que tem muita sabedoria, ele vai trocar com outras gerações, mas ele também vai precisar, por exemplo, de alfabetização digital, alfabetização tecnológica, né? O que que a gente precisa, né, para poder lidar com todas essas mudanças. Fora que a gente tem todo um mercado consumidor novo, né? Que é invisível, né? Então, a maioria das empresas não olha para esse mercado consumidor, que é a chamada economia prateada, que é um mercado com uma geração que tem propósito, que tem tempo, que tem renda e que tem a capacidade de transformar mercados inteiros. Se você perguntar, tem muitas pesquisas que mostram que a maioria dos maduros não se reconhecem em produtos e serviços. Então a pergunta é: puxa, será que a gente não está vendo, né, essa mudança acontecer? Quais são as oportunidades que a gente tem agora com esse mercado longevo, né? Então aqui se abrem também novas possibilidades. E uma outra força de mudança tremenda, né? É que tanto na vida quanto no trabalho, a gente tem 4 gerações, né? Daqui a pouco a gente tem 5, porque a geração hoje que tem 14 anos, a geração alfa, daqui a pouquinho está no mercado de trabalho, e a gente tem pessoas com mentalidades completamente diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, um baby boomer que nasceu no pós-guerra, né? Sei lá, minha mãe, por exemplo, que tem 70 e poucos anos, ou uma pessoa de 60 e poucos anos, que nasceu num contexto que era diferente desse que a gente falou no início da palestra. Não é um contexto exponencial. Essas pessoas nasceram num contexto de mundo que era linear. Por que ele era linear? O seu emprego era para sempre. Então, você trabalhava provavelmente numa empresa a vida inteira, você ia galgando posições cada vez mais altas, né, conforme ia passando o tempo. Quando você tivesse 50 e poucos anos, o percurso natural é que você se aposentava e você dizia: bom, agora eu vou comprar um sítio e vou ser feliz, né? E a felicidade também ficava para depois. E o significado do trabalho para essa geração era estabilidade e segurança. Então, se trabalhava para trazer estabilidade e segurança para a família. Aí veio a minha geração, a geração X, que hoje tem por volta de 50 e poucos anos, 50 anos, que foi uma geração dos yuppies, foi uma geração dos workaholics, foi uma geração que trabalhava porque a sua identidade estava no trabalho ligada a status financeiro. Então, a gente queria ganhar dinheiro. Então, o benefício maior do trabalho era um salário bom, coisa que já mudou hoje. Então, a gente, olha, para vocês terem uma ideia, a gente até inventou um conceito muito infeliz que a gente usa até hoje, que é o conceito de happy hour. Olha que coisa mais infeliz. A gente está o tempo inteiro trabalhando, mas a gente vai ser feliz só depois do trabalho. E aí, gente, depois da minha geração, veio a geração Y,
A geração Y, ou milênio, que foi muito criticada quando entrou no mercado de trabalho, agora tem os seus 40 anos. E é uma geração que diziam que não tinha capacidade de se frustrar, que no primeiro obstáculo já estava tirando um ano sabático, mas é uma geração que trouxe um outro significado para o trabalho. E o conceito que eles introduziram, que a gente está usando muito agora, é o propósito, que é o sentido de trabalhar. Então, as pessoas não querem mais trabalhar só por segurança, não querem mais trabalhar só por dinheiro, mas querem trabalhar porque querem ter um sentido naquilo que fazem. E aí, a geração Z, que é a geração dos meus filhos, que tem 20 e poucos anos, é tudo isso aumentado. Então, eu digo que a geração Z é a geração Y com esteroides. Então, é uma geração, talvez a geração mais diversa que existe. Eles têm, então, quando a gente fala de ter diversidade, por exemplo, dentro das empresas, eles vivem a diversidade no dia a dia. É uma geração que tem uma experimentação de identidade, de gêneros super fluida. É uma geração que preza por sustentabilidade, por impactos positivos no meio ambiente. É uma geração que está bebendo menos, né? Então, o consumo de álcool diminuiu. É uma geração hiperconectada, então é super boa em tecnologia, mas está perdendo um pouco das habilidades socioemocionais. Então, como a gente tem que lidar com essas gerações também muda. E ó, só para vocês terem uma ideia, né, da geração Z, aqui é uma pesquisa que mostra o que é mais importante para essa geração no trabalho. E 67% dessa geração Z diz que a coisa mais importante é a aquisição de novas habilidades. Então, é uma geração que diz assim: poxa, se eu não estou aprendendo, eu vou mudar para uma outra empresa ou vou abrir até o meu negócio, a minha startup. Então, não é como antes que a gente ficava a vida inteira no emprego, né? E quais são as condições mais importantes? Vejam aqui que aqui é muito emblemático daquilo que está acontecendo. A condição mais importante para essa geração é o equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Não é só para essa geração. A gente tem revoluções, eu digo revoluções silenciosas acontecendo dentro das organizações, dentro das empresas, né? A gente já tem, por exemplo, o quiet quitting, que é a demissão silenciosa, onde o profissional diz assim, ó, só vou fazer aquilo que está descrito no meu contrato, né? Então é uma manifestação, é um sintoma que diz assim, olha, a gente está esgotado. Ou a gente tem a ambição silenciosa, que é a não vontade desses jovens de virar liderança, porque são jovens que não que olham para a sua liderança e não acham que essa liderança é inspiradora, né? Porque é uma liderança que está trabalhando muito, que também está esgotada, que tem cada vez mais responsabilidade, pressão e etc. Então, o que precisa mudar para que os nossos jovens também almejem estar lá, né? Quais são as condições de trabalho? Então, tudo isso são forças, né, de mudança da nossa sociedade. E junto com tudo isso, gente, temos a tal da IA. Então, a gente entrou num momento de mundo que é o chamado super ciclo tecnológico. O que é esse termo? Um super ciclo tecnológico é análogo ao aparecimento da internet, por exemplo, tão importante quanto. Então, ninguém hoje consegue se imaginar sem internet. Só que esse novo superciclo tem não só uma tecnologia, mas tem uma convergência tecnológica. E por que a gente está falando tanto de inteligência artificial? Porque a IA, ela é a fundação, ela é a base desse superciclo tecnológico. E essa inteligência artificial, ela vai se combinar com outras muitas tecnologias, com biotecnologia, com sensores avançados. Então, a coisa é mais complexa do que aquilo que a gente pode imaginar. Então, só para vocês terem uma ideia, até agora a gente usou a IA como um grande assistente digital. E muita gente ainda está usando assim. Só que a gente já tem dados e muitas empresas, né, já começaram a adotar. A gente vai começar a entrar numa era dos agentes de inteligência artificial. Então, só para vocês entenderem o que é um agente de inteligência artificial, a palavra agente, ela vem de agência, de agir. Então, pensem vocês, vamos dar um exemplo aqui, pensem vocês numa viagem, né? Se a gente for fazer uma viagem hoje, a gente abre 7, 6 abas para programar a nossa viagem. Então, a passagem que eu vou comprar, o hotel que eu vou ficar, os passeios que eu quero fazer, os restaurantes, as visitas e etc.
Pensem vocês que cada um desse ecossistema vai ter um agente de inteligência artificial autônomo que vai colaborar entre si, que vai interagir entre si, que vai decidir para você, você vai dar um prompt muito específico daquilo que você quer na sua viagem, e esses multi-agentes vão colaborar entre si, vão decidir a sua viagem e vão passar o cartão de crédito. Então, o que acontece é que a gente está entrando numa era onde a gente tem decisões que vão independer dos seres humanos. E a grande pergunta aqui é: o que vai sobrar para nós, seres humanos, para a tomada de decisão? O que é que a gente precisa recuperar na mão para a tomada de decisão? Acho que essa é uma pergunta super importante. O próprio Yuval Noah Harari, que é um historiador que eu gosto muito, e ele é bem crítico da inteligência artificial, ele diz que é a primeira vez na história da humanidade que o homem cria não só uma ferramenta. Então, não é, por exemplo, a impressora é uma ferramenta, né? Só que essa ferramenta, todas as ferramentas, elas precisam do comando humano para poderem funcionar. Uma bomba atômica é uma ferramenta que precisa de comando humano para poder funcionar. Agora, um agente de inteligência artificial, a inteligência artificial, ela não é uma ferramenta, ela é um agente. Então, se uma IA quiser explodir uma bomba atômica, ela pode tomar essa decisão sem a consulta de um ser humano. Então, vocês perceberem o momento que a gente está de mundo, né? Então, eu queria falar sobre esse lado B, né, da tecnologia, porque a gente está muito fascinado, né, com todas as tecnologias, mas a gente tem fake news, a gente tem um monte de coisas acontecendo e a gente tem algo que toca nós mulheres. Então, aqui, quando a gente pergunta hoje, né, para uma inteligência artificial, como são os CEOs das grandes empresas? É esse tipo de imagem que vem. São homens brancos, vestidos todos iguais, de terno e gravata, super sisudos, e a gente não vê uma mulher, não vê um negro, não vê diversidade, não vê diversidade etária. Então, o que a gente vê aqui que a gente tem um viés inconsciente aqui acontecendo. E daí, se eu pergunto, por exemplo, os CEOs das médias empresas, será que esse cenário muda? Né? Vamos ver ali. CEOs das médias empresas. O que a gente vê é que a gente tem o mesmo tipo de resposta. A gente tem os mesmos homens de terno e gravata, a gente só introduziu os carecas aqui, mas está tudo igual, né? E aí, insistentemente, se a gente perguntar como seriam os CEOs das startups, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que esse cenário vai mudar? Vamos lá. CEOs das startups. O que a gente muda é que a gente tem homens um pouquinho mais jovens, com cabelinho espetado, mas a gente tem, de novo, homens brancos. Então, o que acontece? A inteligência artificial, ela se baseia em dados. E os dados que a gente tem, eles são historicamente preconceituosos e discriminatórios. Então, o que cabe a nós, seres humanos, e principalmente as pessoas que estão na liderança, né, que têm o poder de decisão? A gente melhorar esses dados. Como que a gente melhora esses dados? Fazendo melhores decisões para que daqui 2 anos, não sei quanto, eu faça a mesma pergunta e a gente tenha uma outra realidade. Então, isso toca nós mulheres, mas toca também outras questões, né? Por exemplo, a gente tem dados enviesados na medicina, então a gente muitas vezes tem pesquisas que são feitas com homens e não são feitas com mulheres, então muitas vezes a gente não encontra curas, né, para mulheres e encontra curas por homens. E aí, se a inteligência artificial for baseada nesses dados, a gente simplesmente fica reproduzindo o preconceito. Então, é aqui que a gente precisa de uma visão crítica. Então, gente, qual que é a reflexão aqui? Talvez, né? Talvez não. A coisa mais importante não é simplesmente buscar uma atualização num software, porque a gente vai ter cada vez uma IA melhor, uma ferramenta tecnológica melhor. Então, talvez a maior atualização que a gente precisa fazer é em nós mesmos. Nós, seres humanos, a gente precisa se capacitar, a gente precisa ficar melhor, porque a tecnologia ela vai avançar exponencialmente, mas tudo aquilo que a gente adquirir como conhecimento fica, né? Então, em tempos de IA, a gente vai precisar requalificar todos os seres humanos. E não sou eu que estou dizendo, a gente já tem dados mostrando que até 75% das habilidades em 2030 vão ser diferentes das atuais.
Então, a gente vai precisar de novas habilidades, né? E como que a gente vai ter que fazer isso? A gente entra no momento das chamadas habilidades em fluxo. O que são as habilidades em fluxo? A gente entra no momento da obsolescência das habilidades. Então, a gente tinha uma habilidade técnica que durava até 30 anos, que hoje está durando 2 anos, com esse tempo ainda encurtar. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar se requalificar de que modo? A primeira coisa é que a pergunta-chave, ela deixa de ser qual cargo que você ocupa. E vejam a mudança que está acontecendo. E passa a ser quais problemas você consegue resolver com as habilidades que você adquiriu. Essa é uma mudança gigante que está acontecendo. E para isso, a gente vai precisar ampliar o nosso repertório. Então, até agora, nós podíamos ser um profissional chamado I-shape, que é o profissional no formato I. Então, imaginem a letra I, ela é profunda e comprida. Então, esse profissional é um especialista fixo, ele conhece muito bem, mas só uma coisa. A inteligência artificial, ela vai poder substituir esse profissional. Mas se você for um profissional que conhece muito bem, profundamente alguma coisa, mas amplia como se fosse um T, ou vai para outros lados como se fosse um X, o repertório, as disciplinas. Então, sei lá, se você trabalha com engenharia, vai aprender neurociência, vai aprender neurodireitos, vai aprender mindfulness, não importa, né? Dentro do teu campo de coisas que você gosta de fazer, né? Da tua curiosidade. O importante é a gente ampliar esse repertório e costurar, ter a habilidade de costurar esse repertório. E é isso que vai fazer toda a diferença, porque aí é o seu próprio molho, é a sua própria maionese que vai fazer você um profissional único que a inteligência artificial não conseguirá substituir. Né? Então, é aqui que a gente vai precisar fazer a grande virada. Então, o próprio CEO da Microsoft tem uma frase incrível, que ele diz assim: não seja um sabe-tudo. Não importa se eu sei tudo. A questão não é saber tudo. A questão agora é você estar apto e aberto para você aprender tudo, para você ser curioso, para você adquirir novas habilidades, ampliar as disciplinas, o repertório, conversar com pessoas diversas, aprender de diversas maneiras. Então, gente, dentro de tudo isso, talvez a habilidade das habilidades, aquilo que eu chamo de superpoder, ela também muda. Então, aqui é a pergunta que eu faço para vocês, né? Quem acha de vocês que a resiliência é uma habilidade importante nos dias de hoje? Reflitam aqui, não sei se tem alguém respondendo ali no chat. Quem acha que a resiliência é uma habilidade importante hoje? Talvez alguns de vocês tenham respondido que sim, né? Por quê? Porque durante muito tempo a gente usou a resiliência como uma grande habilidade. Agora, se a gente pensar, a resiliência é uma palavra, um conceito que veio da física. E se a gente pensar num material resiliente, esse elástico que está aqui, quando a gente estica, puxa o elástico e a gente solta, ele volta a ser o que era antes. E ninguém de nós vai voltar a ser o que era antes, depois de tantas transformações. Então, a questão aqui não vai ser voltar a ser o que era antes. Então, a resiliência ela já não é mais suficiente, porque a resiliência é a nossa habilidade de resistir a choques e pressão e retornar ao nosso estágio original. Então, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de uma espécie de uma resiliência 2.0, que é a chamada antifragilidade. Antifragilidade é um conceito de um matemático chamado Nassim Taleb, que diz o seguinte: a antifragilidade é a nossa habilidade de prosperar, evoluir, se fortalecer no caos e não apesar do caos. O contexto de mundo, ele não vai ficar menos veloz, ele não vai ficar menos complexo, ele vai continuar evoluindo e ficando mais rápido ainda. Então, a questão é a gente prosperar e evoluir por conta desse contexto. Quais são as possibilidades e as oportunidades dentro desse contexto? E é por isso que eu coloquei ali uma pessoa fazendo musculação, porque o que acontece com o nosso músculo? A metáfora é clara. Quando a gente vai lá, estressa o músculo,
esse músculo, depois de um tempo, ele fortalece, ele fica mais forte, né? E fica maior. E nós, mulheres, né? Eu acredito que a gente sempre foi antifrágil. As mulheres sempre tiveram essa habilidade de prosperar no caos, né? É só a gente pensar nas nossas vidas pessoais, né? Quais foram os momentos que vocês deram saltos quânticos, que vocês evoluíram? Provavelmente não foi no momento de paz, né, de comodidade, foi no momento de sofrimento, foi um momento de algum obstáculo muito grande, que são nesses momentos que a gente realmente consegue evoluir, prosperar e ficar mais forte. Então, gente, qual é a anatomia, né, da liderança, das pessoas? Todo mundo é líder de alguma coisa, líder da sua família, líder de uma comunidade, de uma empresa. Qual que é essa anatomia, né, desse profissional, desse líder, dessa pessoa antifrágil? Eu digo que a primeira coisa é conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai te conhecer melhor que você. Então, se você quer transformar fora de você, a primeira lição é você se transformar dentro de você. E quando eu falo sobre isso, eu digo que não há nada mais futurista do que o autoconhecimento. Porque é impossível a gente transformar alguma coisa se a gente não percebeu quais são as nossas fragilidades, as nossas forças. E eu sempre gosto de contar aqui uma metáfora que para mim clareia tudo isso, que é a metáfora do ovo. A casca do ovo, quando quebra por fora, a vida morre. Mas quando ela quebra por dentro, quando o pintinho, né, cisca a casca por dentro, essa vida ela nasce. Então todo mundo precisa quebrar um pouquinho as suas cascas por dentro para que a gente possa fazer florescer e transformar a vida ao redor de nós e ampliar fora de nós. E a gente não pode ficar imerso nas nossas próprias verdades, né? A gente acha muito, a gente está num momento de grande polarização, só que a verdade é que muitas vezes a gente tem nossas opiniões, mas a gente precisa entender que é só um pedaço da verdade. Que a grande inovação ela nasce quando a gente pode ver outras verdades, quando a gente pode entender o ponto de vista de outras pessoas, perguntar de onde você está vendo isso que você está vendo, né? Você veio de outro contexto, outra criação, outros valores, e é a partir daí que a gente se enriquece. E não pode, a gente não pode ficar com medo de ser vulnerável. Acho que a mulher tem menos esse medo, mas muitas vezes também a mulher no ambiente de trabalho teve que se masculinizar muito e parar de ser vulnerável, né? Porque muitas vezes fala, não pode chorar, é muito delicada demais. Mas a gente não pode ter medo de ser vulnerável, porque como é que a gente vai entender a vulnerabilidade do outro se a gente não se coloca vulnerável, né? Então, ninguém vai confiar em você se você nunca se vulnerabilizou. A gente precisa também intencionalmente se colocar para mudanças de hábito, aprender com nossos erros e ter um compromisso constante com a chamada mentalidade de experimentação, que é a mentalidade beta. Fez de um lado, não funcionou, vai, testa de novo, prototipa, acha outros caminhos. É por aí a nossa anatomia antifrágil. E aí, para a gente indo mais para o final, se a gente falou de tecnologia, falamos das forças de mudança, né? E falamos desse grande super ciclo tecnológico. E aí a pergunta é: quem vai acionar? Quem vai apertar o botão de todas as tecnologias? São as pessoas. Somos nós que vamos acionar toda essa tecnologia e tudo que está acontecendo. E a pergunta que eu faço para vocês: como estão as pessoas hoje? Como que nós estamos, né, como sociedade? E eu tenho para dizer para vocês que nós não estamos muito bem, né? A gente tem índices de burnout altíssimos, índices de depressão altíssimos, a gente tem taxas de suicídio infantil altíssimas, e aí fico me perguntando em que sociedade do mundo a gente tem crianças que querem tirar a própria vida, o que é que a gente está criando como sociedade, e a gente nunca esteve tão conectado, porém tão sozinhos. A gente tem milhares de amigos, né, no LinkedIn, várias conexões no Instagram, em todos os lugares, mas a verdade é que se a gente tem alguma coisa para contar, se a gente vai viajar e quer deixar o nosso gato com alguém, a gente não tem nem como alguém que possa alimentar o nosso gato. Então, a verdade é que a gente está vivendo uma grande epidemia da solidão. A Organização Mundial de Saúde já decretou que a solidão é a grande epidemia do nosso tempo
que está impactando tanto as pessoas na sociedade e as pessoas dentro das empresas. Então, muitas vezes a gente se desengaja, a gente sai, tem turnover, tem o absentismo, porque a gente tem uma solidão corporativa. E não só corporativa, mas uma solidão muitas vezes na vida, né? Só para vocês terem uma ideia, tem um dado chocante, né, que diz que a falta de conexão social é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. Então, é uma questão de saúde a gente se conectar. Então, espaços como esse, espaços de comunidade como Mulheres do Brasil, espaços de conexão real, de pertencimento, são extremamente importantes nesse momento onde a gente está avançando tecnologicamente e a gente tende a ficar mais nas telas. Só para a gente ter uma ideia, né, como que a gente junta, né, toda essa tecnologia e esse lado humano, e aí vocês vão ver essa grande fusão. Olha só, em 2024, se a gente olhar essa pesquisa, a gente estava usando a inteligência artificial com dois fins, com produtividade e com fins de pessoais. Só que quando a gente olha ali em 2025, qual é o primeiro uso de inteligência artificial em 2025 nesse ano? Terapia e companhia. Ou seja, mais uma vez vai confirmando que a gente está colocando na mão das máquinas talvez a coisa mais importante das nossas vidas, que são as nossas vidas, as nossas experiências, os nossos traumas, nos nossos diálogos, né? E quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de contar uma palestra que eu assisti de uma psicoterapeuta chamada Esther Perel, que vai estar ali no fim da minha palestra, vocês vão ver quem ela é. Quem não conhece, conheçam, porque ela é maravilhosa. E ela deu uma palestra onde ela justamente estava falando de relações no mundo de algoritmos. E como ela é uma pessoa que tem muitos TED Talks, ela tem dados de voz, de imagem, vídeos, criaram uma Esther Perel, uma IA da Esther Perel, né? Uma psicoterapeuta, mas movida por uma IA. E ela mostrou para a gente na palestra, e era assim extremamente bizarro, porque ela mesma se impressionou com as respostas que a IA dava. Só que aí ela contou um caso para esclarecer qual a diferença, né, quando uma IA, né, responde a uma terapia ou ela mesma, Esther Perel. E ela contou a história de uma paciente que o grande dilema da vida dela era que o marido estava em guerra, e ele estava há muito tempo fora de casa e ela não estava dando conta mais da vida. E o grande dilema era que se ele não voltasse, ela queria se separar. E no momento que ela falou isso, a Esther Perel acessou a história da família dela, que era uma história de sobreviventes do Holocausto, que passou pela guerra, um trauma meio que passou de gerações por gerações, e foi a partir dali que ela deu a resposta para aquela mulher. Não foi a partir dos dados que estavam na IA, foi a partir de uma vivência que é transcendente aos dados que estão na inteligência artificial. Essa é a grande diferença, né? Então, tomem cuidado, quando a gente fala com a IA, lembrem-se que a gente está falando com máquinas, né? Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Com toda essa epidemia da solidão, a gente precisa começar a pensar a saúde não só através do pilar físico, né, que a gente já sabe que é muito importante, e nem só sobre o pilar mental, que é extremamente importante, que hoje já até virou lei dentro das organizações para a gente tratar de saúde mental, mas ali dentro desse tempo está faltando um pilar, que é o pilar chamado da saúde social. A saúde social é a saúde dos nossos relacionamentos, do nosso senso de pertencimento, de comunidade, que é isso que a gente está fazendo aqui. E intencionalmente, a gente vai precisar criar cada vez mais rituais de conexão, porque esse pilar de conexão ele está se desfazendo com o aumento da tecnologia. E quem diz isso é essa cientista social chamada Keslie Killian, que diz assim: a solidão não é a tua fraqueza emocional, é teu alerta biológico pedindo reconexão humana. Nós somos seres sociais, a gente precisa de gente para interagir. Então, por mais que a gente faça home office, que isso seja maravilhoso, que a gente ganhou tempo com um montão de coisas, por mais que a gente resolva um montão de coisas no WhatsApp, que a gente faça live, que a gente precisa criar, tanto dentro das organizações como fora, rituais intencionais de conexão humana. Então, gente, para ir terminando, existe uma grande diferença
entre a tua inteligência, que é a tua capacidade de resolução de problemas, ou a tua consciência humana, que é algo que está além do fazer. E é por isso que eu queria trazer não só a noção do que os algoritmos podem fazer, algoritmos podem resolver coisas de maneira veloz, né? Podem ser eficientes, mas aqui a gente precisa de outra coisa, que são os chamados androrritmos, que é um termo que foi criado por um futurista chamado Gerd Leonard, que diz, e justamente tem essa palavra ritmo, porque tem outro tempo essas habilidades, né? Esses conceitos que ele está trazendo aqui. A gente não precisa só de eficiência, a gente precisa de emoção, a gente precisa de criatividade, precisamos reimaginar o que vão ser os nossos futuros, a gente precisa de ética aumentada no mundo de tecnologias aumentadas, precisamos de empatia, precisamos de consciência das nossas escolhas, precisamos de valores, de mistério, do mistério da vida que não está nos dados e não está na inteligência artificial, de compaixão e da nossa intuição humana. É isso que vai fazer a diferença. Por isso, gente, o recado é claro aqui. Você precisa ser um ser humano melhor, porque você não vai poder ser um robô melhor. A gente vai precisar se melhorar como ser humano, criar mais consciência, mais responsabilidade sobre as nossas escolhas. Então, gente, quais são os 6 Cs daquilo que nos torna verdadeiramente humanos? O primeiro C é coragem. Coragem para que a gente possa agir e falhar. Que bom que o ser humano falha. São nas nossas falhas, são nos nossos erros que a gente aprende, que a gente fica antifrágil, que a gente melhora, que a gente se fortalece, que a gente evolui. Se a gente não errasse, a gente não iria evoluir. A gente precisa de curiosidade, a gente está perdendo a curiosidade da vida. Ainda mais no mundo de inteligência artificial, aquilo que vai fazer a diferença são as suas boas perguntas, né? Quais são as novas perguntas que a gente precisa fazer para criar novos mundos, para que a gente possa criar novas realidades? A gente vai precisar de criatividade para poder gerar coisas, espaços, consciências onde ainda não há, né? Coisas ainda que não foram criadas. A gente vai precisar, sobretudo, de compaixão para que a gente possa empatizar com outros seres humanos, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas têm as suas batalhas internas, a gente precisa de compaixão e empatia para que a gente possa entender as batalhas de outros seres humanos e se fortalecer e poder crescer junto. A gente precisa, sobretudo, de colaboração. Então, redes como essa de colaboração servem para que a gente possa somar, para que a gente possa nos ajudar, para que uma mulher dê a mão à outra, para que a gente mostre caminho a outras mulheres, mas não só mulheres, para que a gente possa ampliar essa colaboração. Os problemas do mundo, eles são complexos, a gente não vai resolver individualmente, a gente vai resolver de modo sistêmico, de modo colaborativo. E, sobretudo, gente, a gente precisa de conexão. Precisamos de conexão para a gente sentir que a gente pertence. Quando a gente pertence a uma comunidade, quando a gente acha que a gente é relevante dentro de uma empresa, a gente cria vínculos, por exemplo, dentro de uma empresa, a gente é mais feliz, portanto, a gente produz mais, as pesquisas mostram isso, e, portanto, a gente gera mais o lucro. Não é o inverso, não é o lucro, é como a gente cuida dos seres humanos para que eles possam florescer e para que eles façam os negócios e a sociedade e o mercado florescerem juntos. Então, gente, para terminar maravilhosamente bem com essa mulher que eu adoro, e eu não poderia deixar de terminar senão com uma mulher, ela diz o seguinte: a tecnologia, os algoritmos estão removendo cada vez mais esse atrito da vida, mas é justamente na imperfeição das nossas relações humanas que a gente vai encontrar sentido e pertencimento. O teu delivery, ele chega rápido em casa. A tua IA, a minha, por exemplo, já está uma puxa-saca, ela já responde exatamente aquilo que eu quero ouvir. As máquinas são eficientes, mas é nesse atrito com outro ser humano, no não entendimento do outro ser humano, no conflito com outro ser humano, no conflito geracional, na frustração, é que a gente vai evoluir, que a gente vai se tornar seres humanos melhores, que a gente vai poder ficar melhor para que a gente possa criar futuros mais humanos, mais desejáveis, mais equânimes, mais sustentáveis e, sobretudo, mais felizes para todos nós. Porque no fundo, o que a gente quer é viver melhor e fazer com que os outros vivam melhor
ao redor de nós. Então, gente, muito obrigada pela escuta, pela empatia. Esses são meus contatos. Eu compartilho um monte de conteúdos no Instagram, no LinkedIn. Inclusive no Instagram, vocês podem achar lá no Linktree, na minha bio, tem a inscrição para uma newsletter incrível, onde eu compartilho conteúdos quinzenais. Então, fiquem à vontade para a gente poder trocar. E agora eu quero ouvir vocês. Chega de falar. Nossa, foi incrível, né? Aqui o chat está aqui bombando, Sabina. Porque eu acho que assim, podemos abrir os. Eu até pensei assim, vamos. Ah, a Rosiana tá aqui, tudo bom? Márcia, Eliane, tanta gente. Eu só quero dizer assim, quando eu assisti, eu fui muito impactada. Eu falei assim, nossa, que conteúdo bacana, que conteúdo importante. Como a gente escuta muita coisa, mas a gente não sabe muito como se posicionar. E vem com uma esperança ativa, que nem a Sabina fala, e eu acho que todas o que os Cs que a gente precisa ter, isso é muito Grupo Mulheres do Brasil, né? É muito Luiz Helena Trajano, que a gente entende assim, que já está pensando nesse futuro, que nos inspira dessa forma, de como a gente pode ser mais humano. Então, meninas, assim, o microfone, se a Sabina já não se importa, a gente menos ainda, né? A gente tem que Não, quero aproveitar desse ouvi-las. conteúdo. Por mim, eu conversava com cada uma individualmente, mas agora eu quero ouvir vocês, o que ficou para vocês, né? O que se vocês têm dúvidas, se vocês querem simplesmente compartilhar a sensação que ficou aí no coração de vocês. Sabrina, eu pedi para elas irem levantando a mãozinha, e aí eu vou liberando aqui na sequência para elas irem te fazendo as perguntas, tudo bem? Tá ótimo. Noélia, quem que é agora? Oi. É a Milene. Cíntia. Vai lá, Milene. Milene, bom, primeiro, assim, fantástico. Eu acho que todo mundo vai ter essa resposta. Espero que fique gravado, porque eu acho que tem que ver 10 vezes. Mas eu queria te pedir uma coisa, que é uma coisa que está mexendo muito com a minha cabeça. Além de já ter adolescentes se suicidando porque a IA está incentivando, porque ela pergunta e ela quer puxar saco e entrega isso, o que está me apavorando, que gostaria que tu comentasse, é a Barbie com o chat GPT para criança. Olha, assim, acho que é muito complexo, né, Milene? A gente não é à toa que uma das séries mais comentadas nos últimos tempos foi a série Adolescência, né? Uhum. Porque a gente fica se perguntando quem a gente responsabiliza, o que a gente culpa, né? Será que é a escola que não está vendo, né? Porque muitas vezes aparece alguma coisa e os professores, né? E lá na escola a gente pode detectar, ou são os pais, né? Que falam para os adolescentes saírem do celular, mas eles mesmos não estão saindo do celular, então os adolescentes estão cada vez mais nos seus quartos, né? Isolados, né? Ou as redes sociais que também vão incitando, né? A gente tem um caso de um garoto americano que se suicidou depois de conversar com uma inteligência artificial, já tem até um processo rolando. Então, a gente vai precisar de regulamentação. O fato é que, como eu falei, a gente tem uma inteligência artificial e um mundo que está acelerando tecnologicamente, mas a gente ainda não tem ferramentais, a gente não avançou nem em termos de regulamentação, nem em termos de ética, do que a gente vai fazer para a gente poder conter, né, esses avanços nocivos. Então, acho que tem muita coisa para a gente pensar como sociedade, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista educacional. Nas escolas já foi proibido o uso de celulares. Eu não sei se a proibição é o melhor caminho, né? Mas eu acho que aqui se levantam muitas perguntas, né? A gente tem influenciadores que não existem, né? Influenciadores que são inteligências artificiais, né? E a gente se conecta, né, com esses avatares, né? Dizem que as gerações mais novas vão ter várias identidades digitais, né? Vão ter. Já existe, né? Nos games, por exemplo, meu filho tem 21 anos e ele há muito tempo joga games. Ele tem, né, os avatares dele, né? Os games são metaversos assim incríveis, né? As marcas já estão lá e já existem
assim, a minha filha, por exemplo, ela está fazendo psicologia, outro dia ela compartilhou comigo que ela ficou sabendo que existem dentro dos jogos de crianças, né, de 9, 10 anos, não, não, não vou saber dizer se é no Fortnite ou em algum outro jogo, vocês me perdoem, mas que eles podem, esses avatares, eles meio que se assediam, né? Então já existe assim uma incitação, inclusive sexual ali, que a gente fala, bom, mas é digital, mas ela também é moral, né? Então é muito complexo, assim, o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem muitas camadas, eu não tenho todas as respostas, mas eu acho que precisa de muita gente pensando, né, no que vai acontecer. E somos nós, seres humanos, que vamos precisar criar tudo isso, né? Porque se a gente deixar avançar, a gente vai colher, talvez, frutos não tão bons daquilo que a gente mesmo criou, né? A questão não é a ferramenta, mas é como a gente usa essas ferramentas que a gente mesmo cria, né? Como as redes sociais, elas não são boas ou ruins, mas como a gente está usando é preocupante. Muito Não sei obrigada. se eu, não sei se eu respondi, Milene. Sim, uma parte que é possível, sim. Obrigada. Bom, agora na fila a gente tem a Cíntia. Boa noite, estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Bom, a minha preocupação muito grande, desde que você começou a falar, foi a questão da pobreza, do aumento das desigualdades, sabe? Eu tenho trabalhado, a gente aqui, eu sou do Núcleo Juiz de Fora, a gente tem um projeto que a gente está levando um conhecimento analógico, né, para mulheres de uma comunidade. São 20 mulheres. Elas não tiveram chance de estudar, sabe, de frequentar a escola. Essa é a grande dor delas. Mas elas, nesse projeto, o próximo encontro a gente quer falar, elas querem saber de nutrição, sabe? Qual é a nutrição ideal de uma maneira que elas possam pagar para ter uma alimentação saudável, né? Então, eu fiquei muito impactada com esses 6 Cs aí no final, e aí a gente está falando da compaixão, que eu chamo de empatia, né? Como que a gente vai fazer para melhorar a vida dessas pessoas, para não aumentar essa desigualdade social que já é tão grande? Acho que é uma ótima pergunta. É uma pergunta muito grande, né, Cíntia? Mas eu acho que, É uma dor principalmente, muito grande também, né? uma dor muito grande. Principalmente quando a gente fala, né, de tecnologia, o que a gente pode fazer, eu vou citar só um caso aqui para a gente pensar juntas. Por exemplo, a gente já tem avanços muito grandes em biotecnologia, né? Então, a gente já tem, por exemplo, uma tecnologia que é a chamada CRISP, que é uma tecnologia de edição de genes. Então, num futuro muito próximo, a gente já está aprovado nos Estados Unidos a edição de genes para uma doença específica do sangue. Mas, muito provavelmente, num futuro não muito longínquo, a gente vai poder editar uma parte dos nossos genes que vai poder desenvolver Alzheimer, Parkinson. Isso vai ser maravilhoso, né? Porque a gente vai poder viver mais e melhor. Mas pense que, ao mesmo tempo que a gente vai poder editar essa parte dos nossos genes que vai desenvolver determinadas doenças, eu vou poder editar a cor dos meus olhos, a minha altura. E aí pensa você que tem a ver com a pobreza, né? As pessoas que têm poder aquisitivo vão aceder a essa tecnologia, vão ficar super-humanos, então vão ficar cada vez mais inteligentes, mais lindas, mais poderosas, e as pessoas que não têm esse poder aquisitivo vão ficar mais aquém. Então, a gente pode criar um gap social com a tecnologia ainda maior do que aquele que a gente tem. Então, como que a gente distribui o acesso, né, principalmente no Brasil, que a gente está falando aí de mas a gente muitas vezes não tem nem o saneamento básico, né? Então, as questões são muito complexas. Eu não sei se eu tenho aqui as respostas, mas é um pouco isso que a gente tem que estar refletindo, né? Como que a gente dá acesso às pessoas e como que a gente regulamenta tudo isso para que a gente não crie gaps ainda maiores, né? Eu gostei dessa resposta, inclusive eu sou bióloga, né? Essas questões aí são muito sérias, né? Porque quem vai ter acesso a isso? Uhum. Né? As tecnologias estão aí, mas para quem? Né? Sim, para quem? Exatamente. E
E aí, juntando até com a pergunta da Milene, né, que a Milene falou eu acho que eu não respondi, que agora que eu estou me lembrando, da Barbie, né, da parceria com a OpenAI, né, enfim, que é só o início, mas eu fico muito preocupada porque com a questão dos dados, né, então, o que está sendo capturado de dados de crianças, né, a partir dessas inteligências artificiais, né, e aí pegando como gancho, né, e juntando a pergunta da Cíntia com a Milene, acho que toda a questão talvez esteja na educação, né? Ali é a base de tudo, né? Então, quando a gente dá aquele dado, né, 65% das crianças vão trabalhar em empregos que não existem, como que a gente está educando, o que a gente está ensinando ali? A gente vai precisar de alfabetização digital, mas a gente vai precisar de alfabetização emocional, a gente vai precisar ali, talvez a gente precise ter ética desde pequeno, né? Então, quais são as coisas que precisam mudar na base educacional para que a gente crie uma sociedade mais próxima e menos desigual, né? Então, juntando um pouco as duas perguntas aqui. Obrigada. Quem mais? Bom, agora a gente tem a Márcia na sequência. Olá. Primeiro, Olá. obrigada pelo presente. O grupo aniversaria e nos presenteia, né? Que palestra incrível e que assunto fabuloso, né? Muitíssimo obrigada, sabe? É um assunto tão complexo, só essas respostas que você deu agora já são assim incríveis, e a gente não encontra muita resposta, a gente vê essa complexidade. Agora, o que eu queria colocar embora a gente sabe que precisa dessa humanização, aumentar mais esse trabalho para que as pessoas sejam mais humanas, continuem, né? Pelo menos não percam mais essa humanidade, né? De umas com as outras. Mas a gente vê a tecnologia como apartando isso, apartando esses relacionamentos, afastando pais de filhos mesmo dentro de casa, né? Afastando marido de mulher, namorado. A gente vê nos restaurantes, cada um com seu celular, esperando um prato. E como fazer para esse combate? Eu digo porque, assim, quanto mais eu aprendo da tecnologia e da IA, né, e aplicando, e é fantástico, é assustador, inclusive, né? É assustador mesmo quando você está aprendendo, você vai vendo que as coisas acontecem assim com uma rapidez incrível. Como eles vão abrir mão disso? Como eles vão deixar de lado essa facilidade? Olha, é uma luta com aquilo que já existe e aquilo que já deteriorou e está deteriorando. Então, me parece que vai ter que ser cada vez mais intencional. Então, assim, a gente vai ter que escolher qual é a idade que a gente vai dar um celular para um adolescente ou uma criança, ou quais são, como que a gente pode manter a nossa privacidade. Assim, eu acredito que também para toda tendência que está crescendo, a gente tem sempre uma contratendência. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo crescer tudo isso, eu vejo também que tem um movimento ainda silencioso, por exemplo, ainda de um digital detox, de uma fadiga digital, né? Então, muita gente que está procurando, ao invés de mais tecnologia, menos tecnologia. Então, se eu vou fazer uma viagem, eu quero ir para um lugar que não pegue nada, que não funcione nada, né? Eu quero silêncio. As pessoas buscando meditação, alguns restaurantes intencionalmente criando estacionamentos de celular. Então, você deixa o celular no cofre, né? Para você poder conversar e estar presente. Então, me parece que esse tipo de iniciativa precisa acontecer cada vez mais intencionalmente, não deixar simplesmente ao Deus dará, né? Da gente ir colocando essas iniciativas para que a gente possa puxar as pessoas para reconexão, né? Porque o que está acontecendo é que o ser humano ele está muito fragmentado, fragmentado dele mesmo, do outro e do outro maior que é o planeta, que é a natureza. Então, a gente está adoecendo, né? A gente está com várias doenças psíquicas, porque a gente se desconectou. A gente está numa polarização incrível, né? Porque a gente desconectou do outro. Então,
em última instância, a gente não tem empatia, né, pelas dores do outro, pelas opiniões do outro, e numa desconexão ainda maior é a desconexão com o mundo. Então somos o ser humano, ele é autocentrado, ele se retira da natureza, retira e não devolve para a natureza, achando que o progresso é infinito, mas nada na natureza cresce infinitamente, né? Nada no mundo cresce infinitamente. Então a gente tem muito a resgatar, já está se falando de futuros ancestrais, de tecnologias ancestrais. Por exemplo, já existem muitos caminhos, né, que estão estudando tratamento de depressões através de psicodélicos, que são tecnologias ancestrais, né, que vêm de indígenas, que vêm de populações ancestrais. Então, eu acho que a gente está silenciosamente, ainda muito timidamente, tocando outros tipos de consciências. Tem muita gente muito legal fazendo trabalhos incríveis para a gente aumentar essa consciência. Mas eu acho que precisa ser cada vez mais intencional essa busca por esse lugar. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada. Quem mais? Acho que agora vai a Próxima Valéria é a e por Valéria. último depois por último a gente finaliza com a Fariba, porque a gente já está com a Sabina há muito tempo e querendo mais, viu, Sabina? Eu acho que essa foi só a primeira, Vambora. concordamos, né? Saber muito mais. Posso falar? Pode? Ai, boa noite. Eu sou Valéria, eu sou do Núcleo Santo André, aqui no ABC, em São Paulo. E, assim, uma noite realmente imperdível, né? Quero assistir mais vezes. Eu sou diretora de escola e, assim, ao longo das respostas que ela foi dando, né, ela já foi respondendo muito das minhas dúvidas, né? Assim, essa questão da idade, né? Em que idade ter acesso? Porque chega uma parte da infância onde não ter acesso à tecnologia, pegando o gancho também de uma pessoa que falou antes de mim, passa a ser uma exclusão também, né? A gente olha e fala, a criança também precisa ter acesso, a tecnologia é para quem? Então, a escola também precisa propiciar esse acesso, mas também quando esse acesso ele vem muito cedo e também sem um controle, também acaba hiperestimulando essa criança, e aí ela precisa desenvolver várias habilidades. E o que eu vejo é que é justamente isso: as crianças às vezes têm facilidade em lidar com o celular, mas têm dificuldade em dialogar com o outro, em aceitar uma regra, em argumentar. Então, são habilidades que são importantes serem desenvolvidas, até a questão da empatia desde a infância. Então, a gente vê um número grande de crianças que estão aí envolvidas em situações de bullying, mas que são, assim, muito habilidosas num jogo ou por um aplicativo. Então, essa questão de trabalhar com as inteligências emocionais também desde a infância, preparar essa criança para situações de conflito que ela não vivencia quando está ali no jogo, também é super importante. Então, isso da escola querer correr atrás, né? Porque é uma escola que é vista como uma escola de qualidade, muitas vezes é a escola que tem muita tecnologia, né? Ai, tem um laboratório de informática maravilhoso, mas a questão das relações, uma escola também precisa ter projetos que envolvam a empatia, que envolvam as emoções, que envolvam a questão, né, antirracista, e Exato. então, assim, a questão da igualdade de gênero. Então, são vários fatores e que a gente vê a escola muito ali perdida muitas vezes, né? Eu vejo a escola antes da pandemia e depois, eu até coloquei no chat, né? A gente brincava na escola, falava, nossa, tá certo que a escola precisava avançar na questão tecnológica, mas precisava ser de uma vez? E precisou ser de uma vez, né? Foi durante uma crise, a criança não está na escola, porque, né, uma questão de saúde pública, né? E você precisa acessar. E aí precisa estar ali no digital. Os professores correram para aprender Canva, aula virtual, né? Então foi assim uma loucura. Em pouco tempo a gente teve que dar um salto realmente, mas assim, você traz essa questão, a palavra que eu encerro aqui, né? Equilíbrio. A vida precisa ter equilíbrio também entre
um polo e outro, não dá para ser tão polarizado assim, né? Então é E isso, aí, obrigada, viu? Valéria, obrigada pelas tuas colocações. Acho que é isso, né? A escola já existem escolas makers, né, onde colocam as crianças para mexer em coisas, para retornar à terra, à planta, ou, por exemplo, escolas que estão dando meditação para as crianças desde pequenininho, para aprender a ter presença, né, a focar. E aí, essa coisa que você falou do equilíbrio, eu acho super interessante a gente pensar que tudo a gente tem dois polos, o feminino e o masculino, dentro de nós, todo mundo tem, o caos e a ordem, né? Só que se a gente pensar, por exemplo, se a gente vai muito, quando a gente está, o caos é um lugar maravilhoso, porque ele é criatividade, ele é inovação, ele é potência. Só que se a gente vai para o extremo do caos, a gente bagunça, né? Fica totalmente perdido. A ordem é maravilhoso, porque a gente precisa de estrutura, a gente precisa planejar e organizar para que a gente possa seguir. Mas se a gente ordena muito, a gente se encerra numa estrutura que não permite que a vida ela possa trazer o novo. Então, quando você fala de equilíbrio, o equilíbrio ele não está no meio, porque normalmente a gente acha que o equilíbrio é o meio. O equilíbrio é o passeio entre o caos e a ordem, o feminino e o masculino, é como se fosse uma bicicleta, que a hora que você para de pedalar, ela cai. Então, quando a gente se vê muito ordenado, a gente precisa ir um pouco para o caos. Quando a gente se vê muito no caos, a gente precisa voltar para a ordem. E a mesma coisa, as nossas energias masculinas e femininas, elas estão à disposição. O masculino é maravilhoso e o feminino também. Quando que a gente usa um e outro? Então, eu acho que eu encerro com justamente com esse passeio, né? Como se fosse o símbolo do infinito, né? A gente ir rodando de um lado para o outro e percebendo, né, quando a gente vai endurecendo e quando a gente precisa ir para o outro lado. Obrigada, viu? É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Parabéns. Obrigada. Agora nós Fariba, temos a você Fariba. finaliza. Isso. A gente finaliza com a Fariba. Puxa, que privilégio de poder ainda falar, né? Sabina, primeiro queria te parabenizar. Com certeza está todo mundo muito feliz. Todo mundo ficaria aqui mais horas conversando com você, conversando sobre esses temas. Primeiro também te parabenizar por ser futurologista. Isso aí é um negócio que exige uma presença, uma abertura, né? A abertura para o novo, né? Então, isso é extremamente importante. E, assim, acho que todo mundo aqui teria diversas coisas para comentar. O que eu gostei muito foi, logo no início, você falou que não existe futuro, existem vários futuros, né? E esses vários futuros, e isso pode significar diversas coisas, né? Com certeza. Mas eu penso que uma das coisas que está colocando em risco o futuro é uma grande crise de identidade que a gente está vivendo como ser humano, né? Onde a gente não se reconhece mais quem nós somos. Porque a partir do momento que eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei para onde eu vou e tudo vale a pena, né? E o que está acontecendo muito é isso, as pessoas perderam a sua identidade. E eu vejo que também, por um lado, como você disse, o cenário é um cenário bastante negativo, né? Pessimista, mas, por outro lado, é um cenário otimista. Porque a gente, na realidade, está vivendo dois grandes propósitos, dois grandes processos no mundo. Um que é de desintegração, em que muitas coisas têm que cair mesmo, porque senão a gente não vai avançar. Você não pode construir uma casa nova num terreno onde tem uma casa velha. Você vai ter que, né, destruir para poder construir. Só que é muito importante que eu tenha um projeto legal para colocar no lugar dessa casa velha. Se eu não tiver um projeto, se eu não tiver claro o que eu quero fazer, a gente fica em risco. Mas eu sou do time otimista, né? Eu acredito no ser humano, acredito no propósito, e eu acho que a pandemia, ela, de certa forma, ilustrou o que você trouxe como antifragilidade,
né? Nós tivemos que aprender apesar dos choques e pressões, né? E isso mostra que é possível, mas tudo é escolha. Então, eu acho que o grande desafio que se coloca perante nós nesse momento, que a ética é uma parte dela, e as escolhas que nós vamos fazer é o que nós vamos fazer com tudo isso? Porque, na realidade, a inteligência artificial, eu creio, tem o propósito, e foi possível acontecer para que nós possamos avançar como civilização e não retroceder, né? Então, acho muito interessante tudo, essa temática é muito ampla, e parabéns pela sua apresentação. Muito obrigada. Obrigada. Eu acho importante a gente dizer que toda vez que a gente olha para futuros, né, a gente costuma pensar no futuro de forma linear também, né? Como se a gente estivesse saindo de um lugar com menos progresso para um lugar de mais progresso. E existem outras formas da gente olhar para os futuros, que são formas mais circulares, como se fossem os futuros em espirais, que não é que a gente necessariamente está indo de um lugar de menos progresso para mais progresso, né? Então, é importante a gente olhar o entrelaçamento de vários tempos, né? O passado, ele é mega importante, né? Sem o passado, a gente não pode projetar futuro nenhum, né? O passado, ele nos norteia, ele tem aprendizados, né? O presente, ele serve para a gente tomar melhores decisões, para que a gente possa viver futuros mais desejáveis. Então, não necessariamente a gente precisa ver o futuro de forma linear, né? Então, quando a gente pensa em futuros no plural, o que é muito importante é a gente pensar que cada um de nós, é que quando a gente pensa, parece uma coisa muito grande, né? Mas cada um de nós, dentro do seu trabalho de formiguinha, tem um papel extremamente relevante da construção de novos futuros. Não importa se você está educando uma criança, se você educar essa criança com mais consciência, você vai ter uma alma humana, uma pessoa que vai trazer mais consciência para o mundo, que vai ser uma pessoa que vai construir mundos de formas diferentes. Então, a gente precisa pensar que cada ação que a gente faz impacta, né? E se você é uma pessoa que tem o poder da caneta, se você é uma pessoa que pode impactar mais pessoas, você tem uma responsabilidade ainda maior, né? De trazer e de tomar decisões mais conscientes que olhem para o coletivo, que olhe para a equidade, que olhe para o racismo, que olhe para mulheres, que olhe para a pluralidade de pensamentos. Então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Gostaria também de agradecer muito, muito pela escuta de vocês. Que bom, normalmente em live as pessoas saem depois de um tempo, então fiquei muito feliz que o aniversário de vocês tenha sido rico para vocês. Para mim também foi riquíssimo ter essa troca. Para mim, grupos de mulheres são incríveis, porque eu acho que é aí que a gente se fortalece, e espero que a gente possa continuar conversando. Vou colocar aqui quem não pegou, vou colocar meus contatos aqui no Insta, aqui tá no chat. Gente, muito, muito obrigada. Não sei se a Lê quer finalizar. Eu vou finalizar agradecendo muito a você, Sabina. Assim, também percebi a mesma coisa, né? Falei assim, olha, a gente está com mais ou menos o mesmo número do momento maior. Os chats estão lindos, eu printei aqui para te poder passar, e de como que realmente foi um presente. E a gente, como a Luísa diz, a gente é do tamanho daquele que compartilha. Então, eu assisti, eu achei, nossa, esse conteúdo precisa a gente levar para o grupo, fala muito, conecta muito o que a gente está fazendo. Na epidemia de solidão, nós estamos nessa bolha maravilhosa, uma boa bolha de que a solidão não nos pertence, porque a gente está em relacionamentos, a gente está construindo esse mundo mais humanamente mais conectado. Então,
fora o agradecimento imenso, que eu acho que é só um começo de relacionamento, de conexão, de você estar muito mais conosco, vocês também compartilhem, né? A gente vai subir isso para o YouTube, porque é o que a gente, tipo assim, quer para outras mulheres também, né? A gente começa a ouvir ansiosas, né? Assim, meu Deus do céu, não vai dar certo, esses dados estão muito complexos, né? No sentido de, assim, muito aterrorizante, e no final a gente sai realmente como você prometeu, Sabina, como esperançativa. Um Vamos tirar beijo, uma muito obrigada, foto? muito Vamos tirar obrigada. foto. Tá, Vamos tirar a bora! foto. Tem várias mulheres de várias regiões, de outros Eu países. tirei Tirar fotos uma, mas, Bora, juntas. né? aceita. Bora, Abre a produção. câmera aí, quem puder abrir Abre aí a pra gente câmera, tirar agora é a hora da foto. foto. Peraí que eu tenho que tirar aqui umas 3, que a gente tem bastante aqui. Agora para outra página. Tinha que ter uma taça aqui para fazer tintim por essa palestra, Pois por esse é. presente, por esse aniversário. Vou botar umas Seria reaçõezinhas, mesmo, né? viu? E escreve nos Incrível. grupos assim do WhatsApp, foi super bom, foi super legal. Tal mesma coisa que você escrever aqui, porque daí as pessoas assistem. Esse conteúdo a gente precisa assistir. Assim, depois eu vou passar para os meus filhos, isso sim. Tá aí. Beijo grande para você, Denise. Que bom estar aqui. Eu falei assim, nossa, a Denise ia gostar, eu não tinha te achado ainda. Um beijo grande, Beijo meninas. grande, E nós gente. esperamos Beijo, nós na reunião de obrigado. alinhamento 2026. Eneida, beijo. Estou esperando. A gente tem muito conteúdo bom para compartilhar. Vai ser na mesma, assim, nessa mesma frequência de que o que a